Olha, o tema de hoje, ética e moral, é o tema que dá nome à minha disciplina na Universidade de São Paulo. Mas eu espero que o que eu disser possa trazer benefícios na hora de pensar a melhor forma de viver e de conviver, tarefa que é a nossa o tempo inteiro. Costuma-se imaginar que moral e ética também tem a ver com limitação da liberdade. Costumamos achar que a moral é alguma coisa que nos impede de vez em quando a fazer o que gostaríamos de fazer. E isso é o que, se você sair na rua, as pessoas dirão sobre esse conceito. A moral é um obstáculo ao nosso desejo. A moral é um impeditivo do nosso prazer. A moral é aquilo que talvez impeça que ganhemos um pouco mais do que já ganhamos. Pois bem, o uso desse conceito com esse significado é completamente equivocado. E ele é equivocado porque ele dá à palavra um significado contrário ao seu verdadeiro significado. Em outras palavras, a moral nada mais é do que o esforço que fazemos o tempo inteiro para escolher o melhor caminho para a nossa vida, justamente quando temos liberdade para isso. Porque quando não há liberdade de escolha, também não há moral. Estamos fora do campo da moral. Então, para que o nosso assunto tenha interesse, é preciso entender que algumas situações da nossa vida exigem de nós escolha, deliberação, decisão. Poderíamos ir para cá, poderíamos ir para lá, poderíamos ir em frente, poderíamos recuar, e nós vamos decidir. Poderia ser outra vida, mas nós decidimos assim. E quando temos essa possibilidade, esta soberania de escolher o nosso caminho, então a moral está presente. A moral é o pensamento livre sobre a vida. A moral é o esforço intelectual que fazemos sempre para escolher o melhor caminho e jogar no lixo outros caminhos que não nos interessam. E nesse momento, talvez, valeria a pena já propor uma pequena diferença entre moral e ética. Enquanto na moral você escolhe para onde você quer ir, se você faz ou não faz, se você beija ou não beija, se você demite ou não demite, se você contrata ou não contrata, enquanto na moral você livremente escolhe o que você vai fazer, a ética é um esforço que também fazemos para encontrar a melhor forma de conviver. Então, diríamos que a ética tem uma dimensão coletiva, uma dimensão universal. A moral, uma dimensão pessoal, uma dimensão própria de cada um de nós. Mas nos dois casos, a liberdade é condição fundamental. Não havendo liberdade, a moral é um assunto excluído do cardápio. Talvez um exemplo pudesse nos ajudar a entender isso melhor. Eu fui convidado para proferir uma palestra de ética na presidência da República, quando o presidente era o presidente Lula, no seu primeiro mandato, no Conselho de Ética da própria presidência. E dei um exemplo que produziu muita graça. Você volta da balada 5 horas da manhã, querendo comer alguma coisa doce. Às vezes alguma coisa doce é útil depois da balada.
E aí você se depara com um supermercado aberto 24 horas. Lá em São Paulo tem um que se diz lugar de gente feliz. Não é por acaso tão pouca gente dentro. Você entra, não tem ninguém, e você olha para um tijolo de goiabada e você pensa que aquela goiabada cairia bem. Sobretudo com o pote de requeijão light que você tem na sua geladeira, aquilo ia dar uma mistura fantástica. Mas sabe como é balada? Você gastou mais do que tinha previsto. Então, na hora de pagar a goiabada, você percebe que não tem como. Nesse momento, passa pela sua cabeça subtrair a goiabada do patrimônio do supermercado sem uma contraprestação pecuniária. Você avalia o tamanho da goiabada, vê que cabe na sua mochilinha, e você com você mesmo, eu vou repetir, você com você mesmo, você pensa, levo ou não levo a goiabada na mão grande? Nesse momento você está no coração da moral. Porque como não tem ninguém te olhando, como não tem ninguém fiscalizando, como não tem ninguém fazendo o papel de regulador, como é você só que decide soberanamente o que fazer, você está no coração da moral. A sociedade deu esse mole para você e deixou você, na moral, escolher se leva ou não leva a goiabada. E você hesita, porque hesitar é comum quando somos livres para decidir. Mas aí, para sua sorte, você olha na parede e vê lá um adesivo amarelo. E lá diz, sorria. E agora, porque você está sendo filmado, você não leva a goiabada. Mas agora não é mais uma questão moral. Agora é medo. Agora é prudência. Agora é cagaço, como se diz. E nada disso tem a ver com a moral. Moral era antes do adesivo. Com o adesivo, a sua decisão nada tem a ver com a questão moral. Espero que tenha ficado claro. Mas talvez um exemplo possa ajudar. Mais um. Eu me lembro passeando numa cidade da Suíça chamada Genebra, em volta de um lago. Eu me deparei, eram umas 2 da manhã, com uma banquetinha com jornais. Jornais pagos, jornais que não eram gratuitos. E, claro, a primeira reação que eu tive foi procurar pelo jornaleiro. O jornaleiro que faria o papel de fiscalizador do pagamento pelo jornal. Depois de esperar um certo tempo no frio, eu percebi que não tinha jornaleiro. Eu percebi que pagar pelo jornal era uma escolha minha. Não só isso, havia uma outra banqueta com uma caixa com dinheiro, aonde eu deixaria o dinheiro do jornal, faria o meu troco, etc. Então eu entendi tudo. Tudo depende de mim. Eu posso levar um jornal sem pagar. Na verdade, o que me ocorreu foi pegar todos os jornais. E o dinheiro. E as banquetas que podem ser úteis para alguma coisa. Mas aí eu pensei, você vai num lugar aonde a pessoa, aonde aquela sociedade, ela dignifica você a ponto de deixar que você escolha, que você delibere, por ter certeza que você não vai prejudicar aqueles que são responsáveis pelo ganho com o jornal. Essa sociedade não merece que você faça isso. Então eu acabei pagando pelo jornal, fiz o meu troco, a banca não tinha o troco certo, acabou me devendo, mas eu fiz assim. Mas foi porque eu quis, foi na moral. Poderia ter sido diferente. Talvez você perceba nesse momento
que quando você vive na sociedade, muito pouca coisa tenha a ver com moral. Se você anda pelas rodovias interurbanas, cada vez mais radares. O radar fiscaliza a velocidade. E já há quem queira colocar radares dentro da cidade universitária onde eu dou aula. E o argumento é que o radar moraliza o trânsito. Não é verdade. Não é verdade. Eu não estou dizendo que o radar não possa melhorar o trânsito, o que é outra coisa. Moralizar, não. Sabe por quê? Porque você só moraliza quando você dá ao outro a oportunidade para soberanamente escolher, decidir e deliberar a velocidade que vai imprimir ao seu veículo. Então, o papel civilizador da sociedade, o papel moralizador da sociedade é ensinar para os seus filhos por que é preciso maneirar na velocidade, para que possam eles moralmente decidir por andar em velocidades compatíveis. O radar, por outro lado, desmoraliza o trânsito. Porque tira o trânsito do campo da moral, da soberania, da livre escolha e coloca sob a égide da coação, da repressão e da autoridade. Recentemente fui convidado para dar parecer sobre algumas escolas que colocam câmeras dentro da sala de aula para filmar tudo o que acontece na sala de aula. E eu me posicionei completamente contra essa medida, ainda que ela tranquilize demais os pais e aparentemente melhore um pouco a disciplina dentro da sala de aula. Mas por acreditar no papel moralizador da escola. E qual é o papel moralizador da escola? É dar aos alunos condições de livre e soberanamente discernir sobre o melhor comportamento. E não fazê-los acreditar que só devem se comportar bem quando estão submetidos a uma repressão explícita do poder de polícia. Então espero que você tenha entendido que nós ainda temos uma chance de voltar a moralizar a nossa sociedade. É quando os radares se tornam desnecessários. É quando a polícia se torna desnecessária. Porque as pessoas, na hora de decidir na moral e livremente sobre como devem agir, terão discernimento para fazê-lo no sentido da melhor ordem possível, da melhor convivência possível, da melhor harmonia entre as pretensões de cada um. Na falta disso, na falta desse discernimento, na falta de moral, aí é preciso segurar na porrada mesmo. Aí radar, cacetete, bomba de gás lacrimogênio, uma sociedade militarizada para quando a moral não dá conta, para quando a moral é fraca. A moral e a força são como dois lados de uma gangorra. Se uma está em cima, é porque o outro é desnecessário. Na falta de moral, nada melhor do que reprimir progressivamente. As empresas particulares, o mundo das empresas e suas recepções são cada vez mais parecidos com castelos medievais. Antigamente, nos castelos, você tinha uma espécie de cinturão de água em volta do castelo, cheio de jacarés. E aí, identificava-se o visitante e descia-se a ponte. Hoje você entra numa empresa, você não tem jacarés, mas você tem câmaras fiscalizadoras. Não basta o teu documento, é preciso te fotografar também. É preciso que você diga o seu nome e o seu RG para ver se você decorou bem. E você receberá um crachá que só dará acesso ao andar que você tem que ir. Se você errar de andar, você fica preso. Por quê? Porque o princípio é o da desconfiança.
Claro, na falta de moral, nada melhor do que regulamentar passo a passo. E você entra no elevador, sorria, você está sendo filmado. Você sai no corredor, sorria, você está sendo filmado. E se você não for exatamente direto aonde você tem que ir, é claro, você será imediatamente identificado como uma pessoa desviante. Esse tipo de repressão, próprio aos prédios inteligentes da civilização pós-moderna, fazem parte de uma arquitetura desmoralizada, onde a desconfiança é máxima, onde não se dá nenhum crédito à soberania e à liberdade de cada um decidir sobre seus caminhos, sobre a veracidade das coisas que afirma através do seu discurso. Muito bem? Eu acho que toda essa reflexão nos permite lembrar da base filosófica que nos dá sustentação. E essa base filosófica é Platão. Platão nos propõe uma alegoria, uma lenda, uma história fantástica para explicar isso. Ela está num diálogo intitulado A República. Você sabe, Platão é um camarada que viveu em torno de 4 séculos antes de Cristo e foi certamente o mais influente pensador de toda a história. O próprio Cristo era um discípulo de Platão. Então, você percebe que a leitura de Platão é sempre recomendável. E lá num momento da República, Platão conta a história de um pastor chamado Giges. E esse pastor era muito legal, gente fina, um bom pai de família, alguém que a cidade inteira aplaude. Um cara legal, um cara bacana. Mas aí Giges encontrou um anel. E ele percebeu que de posse desse anel ele se tornava invisível. E quando Giges percebeu que ele se tornava invisível com o anel, ele cometeu as piores atrocidades. Isso permite a Platão explicar a sua lição. Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, mesmo que fosse invisível. Porque a moral nada tem a ver com o olhar do outro. E, portanto, a visibilidade não muda nada. Eu não faço porque eu não faço. Se não tem ninguém olhando, não faz diferença. E aqui eu convidaria todos a uma reflexão conjunta. Afinal de contas, todos nós já conjecturamos sobre a própria invisibilidade. Eu desde criança. E desde vamos dizer, da pré-adolescência, eu imaginava que invisível eu invadiria o banheiro feminino. Eu posso lhes garantir que este sonho não acabou. Eu sou professor há quase 30 anos na universidade e há quase 30 anos as minhas alunas se renovam ano a ano. E eu as contemplo. Eu contemplo os seus glúteos e eu gostaria muito de apalpá-los. Nunca os apalpei. Mas se eu fosse invisível, nossa, você não tem ideia do estrago que eu faria. Eu nem esperaria que chegassem até mim, eu já iria de encontro. Não passaria nada sem a devida carícia. O que ensina Platão, apalpar glúteos, para mim, não é uma questão moral. Se eu não apalpo, é medo, é prudência, é cagaço. Por outro lado, não sou tão ruim assim. Glúteos é o meu fraco. Mas se você deixar cair a sua carteira, por exemplo, eu devolverei. E se fosse invisível, eu devolveria. Não faz diferença. Porque se eu devolvo a tua carteira, não é porque tem alguém olhando. Devolvo a sua carteira porque ela é sua. Eu não fico com o seu dinheiro. Nem visível, nem invisível. Nossa, tem ideia do que é dizer isso no Senado Federal? Eu vou repetir. Eu não fico com o seu dinheiro. Nem visível, nem invisível. Por quê? Porque é um problema meu, ou se você preferir, é um problema moral.
Não adianta fiscalizar, não muda nada. Acho que você entendeu. Para glúteos, não conte comigo. Mas para carteira, fique tranquilo. Eu acho que cada um de nós aqui entendeu muito bem o que eu quis dizer e o que Platão quis ensinar. Afinal de contas, você, na tua vida, a cada passo que você dá, você percebe o que você faria se não tivesse ninguém olhando. Sinal de trânsito, tanta coisa, não tem ninguém. Vai, não é? Quantas vezes você dá uma geral para saber se vai ser flagrado ou não? E, claro, age diferentemente segundo tem alguém olhando ou não. Eu posso, então, te garantir que nada disso tem a ver com a moral. Agora, quando você diz, mas que diferença faz? Aí, claro, a moral importa. Moral é o que você faria ou não faria de jeito nenhum, mesmo que fosse invisível, mesmo que fosse invencível. Você não faz porque você não faz. Ora, essa liberdade que é a nossa sempre intrigou os pensadores. Afinal de contas, quando comparamos a nossa vida com o resto da natureza, percebemos que tem alguma coisa esquisita conosco. E por quê? Porque quando observamos a natureza, percebemos que na natureza tudo é do único jeito que poderia ser. Quem trabalha com agricultura, esse então sabe melhor do que qualquer outro que dada certa terra, dada certa quantidade de chuva, dada certa temperatura ambiente, dado certo tipo de semente, ou seja, dadas aquelas variáveis materiais de sempre, acontecerá o que só pode acontecer. É inexorável. Tudo na natureza é do único jeito que poderia ser. Nada escolhe nada. Na natureza, quando o vento venta, não escolhe ventar. Ele venta. Ele não escolhe a direção que ele vai seguir. Ele seguirá a direção da diferença de pressão atmosférica entre o ponto de partida e o ponto de chegada. É assim, necessariamente assim. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia. No seu habitat, tudo é necessariamente daquele jeito. Mas quando o homem olha para a própria vida, o que é que ele constata? Que não é assim. E não é assim por quê? Porque a cada passo ele tem 360 graus de alternativas. A cada passo ele tem que escolher uma alternativa e jogar no lixo todas as outras. A cada passo ele tem que lidar com escolhas difíceis de fazer. A cada passo ele tem que atribuir valor às possibilidades de vida que passam pela sua cabeça para ver qual que mais vale a pena viver. Então o homem percebe que a vida dele nada tem a ver com a vida do resto. Um rabanete não escolhe nada que acontece com ele. Mas eu escolhi ser professor. Incrível, mas eu escolhi ser professor. E muitos de vocês, a cada passo, foram escolhendo, a cada momento da vida, foram jogando fora e foram afunilando as alternativas de existência. Então é evidente que nada tem a ver com o resto. Imagine uma pera grudada na pereira, se ela pudesse decidir não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor deixar para cair amanhã. E a pereira diz, é melhor cair hoje, amanhã você vai amadurecer demais, vai se esborrachar. E a pera diz, não quero cair. Vão acabar me comendo, eu prefiro ficar aqui. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e diz, essa história é ridícula, coisa de filósofo, pera não escolhe nada, pera, quando tem que cair, cai e acabou. Você tem toda a razão. Mas eu tenho um filho de 23 anos, nasceu na França quando eu fazia o doutorado, depois estudou na escola francesa na Vila Mariana, em São Paulo, depois fez propaganda e marketing,
e hoje se ocupa da marca Moët Chandon. Meu filho mora comigo, ganha mais do que eu, o que não é muito. É impossível ganhar menos do que eu. Eu trabalho na USP, é uma universidade estadual, e o meu chefe não gosta de professores. E vice-versa. Então, às vezes eu olho para o meu filho, quando você tem um filho que ganha mais do que você e que mora na sua casa sem contribuir com porra nenhuma, o que é que você pensa no seu íntimo quando você é elegante? Senão você diz mesmo. Quando é que esse cara vai sair daqui? Pelo menos isso. Ou ele participa, ou ele vaza. Mas toda vez que meu filho vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que finalmente eu acho que ele vai anunciar. Como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. A pera não tem essa possibilidade, mas o meu filho tem. Acho que você entendeu. A moral não é coisa para peras, mas é coisa para nós. Especificidade humana, soberania, autonomia, gestão da própria vida. Isso sim é a moral. Para o resto, polícia e tribunais bastam. A moral é o contrário deles. O sexo que na idade do meu filho tinha feito que eu saísse de casa, o meu filho faz em casa mesmo. Outro dia eu acordei cedo para tomar água, era umas 5 da manhã de domingo, eu fui até a cozinha e lá tinha alguém que eu não conhecia. Eu abri a porta devagar para não ser visto. Era uma moça de camiseta, só de camiseta, minha camiseta, e ela fritava ovos. Eu ia dizer meus ovos, mas podia ser mal interpretado. Eu fechei a porta devagar para ela não me ver, acabei indo tomar água no banheiro, voltei para o quarto, abracei minha esposa e disse, tem alguém aí que eu não conheço. Ela acordou apavorada. Falei, calma, é uma moça apetecível, glúteos à mostra, fritando ovos na cozinha. Minha esposa deve ter juntado todas as informações que eu dei, glúteos, ovos, apetecível, jovem, e concluiu, eu já sei, você sonhou. Eu sei do que você está precisando. Quando eu acordar, eu vejo se eu resolvo o seu problema. Por enquanto, me deixa dormir. Eu não tinha sonhado, meio-dia meu filho me apresentou a Fifi. Eu falei, eu já conheço ela. Conhece da onde? Ela gosta de ovos na madrugada. O meu filho não tem por que sair de casa. E eu espero que isso ajude a entender o nosso tema. Peras quando tem que cair, caem e acabou. Porque não deliberam, porque não decidem, porque não escolhem. E por isso, não há moral na vida de uma pera. Você fica se quiser, sai se quiser, avança se quiser, inova se quiser, se rebela se quiser, aceita se quiser. Na sua vida, a moral te acompanha o tempo inteiro. Tem um filósofo que explica isso muito melhor do que eu. Eu não sei qual foi sua relação com a filosofia na escola, provavelmente muito ruim, culpa nossa, dos professores, sempre. Porque a filosofia, é claro, é muito legal, mas ela é pessimamente ensinada quase sempre. Tem um filósofo cuja leitura é deliciosa, fácil. É um fulano chamado Rousseau. Você deve ter passado por Rousseau na época que você estudou a Revolução Francesa. E Rousseau queria que a Revolução Francesa acontecesse. Ora, ninguém que quer que uma revolução aconteça pode se dar o luxo de escrever para ninguém entender. Rousseau escrevia fácil. E ele ensina assim, um gato. O gato nasce gato. E qual é a graça de um gato? É que quando ele nasce, ele já nasce gato. Ele já nasce sabendo viver como gato. O gato, ao nascer, já tem todas as respostas para uma vida de gato.
Gato não inventa moda. Gato não cria, não inova, não empreende. Gato é gato. Gato gateia. Quem tem gato em casa sabe que gato é irritantemente gato. E o que significa gatear? Significa dormir 95% do tempo, e nos outros 5% do tempo ele faz xixi, faz cocô, come, dá uma bimbadinha, acabou. Isso é um gato, ponto. Gato, gato. E se você pegar um gato com fome e botar do lado do gato um prato de alpiste, ele não come o alpiste. Por quê? Porque ele não está programado para isso. E gato não faz nada fora do script. O gato morre de fome, mas não passa pela cabeça dele fazer uma boquinha com alpiste antes que venha alguma coisa melhor para ele comer. Não é assim que um gato funciona. Quando não é aquilo que ele tem que comer, ele não come. Para um gato pensar em matar a fome comendo alpiste, equivaleria a você pensar em matar a fome comendo um criado mudo. Eu me refiro ao móvel. Isso não acontece. Então, é claro, assim também é um pombo. Pombo nasce sabendo viver como pombo. Pombo não inova, não cria, não improvisa, não inventa. Quem tem pombo em casa sabe, pombo é irritantemente pombo e por isso pombo não come filé. Pode apostar, ele morre de fome, mas ele não arrisca. E o que é que você aprende com o Rousseau? Que você não é nem gato, nem pombo. Pode anotar, você tem aí um bloquinho, anote. Não somos nem gato, nem pombo. Mas o importante é, por quê? Porque, diferentemente do gato e do pombo, quando a gente nasce, não nasce sabendo. Um recém-nascido abandonado à sua própria sorte é um recém-nascido morto em 2 horas. O homem não tem na sua natureza toda a tecnologia para a sobrevivência. E por isso, resta ao homem ir além da sua natureza, ir além do seu instinto. E a palavra que Rousseau usa no lugar de ir além é transcender. O homem transcende a sua natureza, transcende o seu instinto. Ele inventa, ele cria, ele improvisa, ele inova, ele empreende, ele pensa em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes. E ninguém na natureza vive como o homem, porque não precisa. O homem precisa, por isso faz. Faz diferente, faz acontecer. E diante de um problema que nunca tinha existido, uma solução que ele nunca tinha pensado antes. Funciona assim. Vocês das empresas chamam de inovação. Não tem nada de fantástico nisso. É o que tem que ser. Porque não somos gato, porque não somos pombo. Só nos resta inovar. Quando o mundo apresenta uma limitação, quando o mundo apresenta um obstáculo, uma dificuldade nova, é preciso encontrar uma solução nunca pensada antes. Não tem outro jeito. Não somos espetaculares. Somos apenas destinados a uma sobrevivência que, pela natureza, não aconteceria. Por isso vamos além. E colocamos a inteligência a serviço da vida. Colocamos a nossa inteligência a serviço da sobrevivência. Ninguém mais faz isso. Quando estamos com fome, portanto, comemos o alpiste fácil. Hoje a gente chama de linhaça, parece que faz bem à saúde. A gente come também o filé assado, cozido na chapa, frito a cavalo. Se o calo apertar, a gente come o gato, come o pombo, come secretária, sensorista, enfermeira, buraco de fechadura, boneca inflável. Boneca inflável é o melhor exemplo. Boneca inflável é o exemplo de Rousseau por excelência. Ah, Rousseau já falava em boneca inflável? Não. Por que não? Acho que não existia. Não tenho certeza. Eu acho que no século XVIII não havia boneca inflável. Mas se existisse, Rousseau citaria como exemplo. Sabe por quê? Porque a boneca inflável explica melhor que qualquer outra coisa como somos criativos para resolver problemas que são os nossos. Se você pegar um elefante e deixar o elefante sem cópula durante 1 mês, aí você arruma uma elefanta de plástico. Vai no posto, enche a elefanta de plástico e dá para o elefante. Ele vai olhar para você
E se ele pudesse falar, ele falaria, mas você é completamente sem noção, porque você acha que eu vou trepar em cima de uma porcaria dessa de plástico, pensa que eu sou imbecil. Elefante não come elefanta de plástico. Mas você, nossa, não precisa nem de um mês sem cópula. Por muito menos você já está chamando o urubu de meu louro, vai abaixando as exigências e vai fazendo o que for preciso. A boneca inflável é coisa nossa, reveladora do quanto somos criativos e inventivos na hora de resolver problemas que são os nossos. Um gato que nasceu gato e não gostar de ser gato, ele vai ter que viver como gato. Mas você, meu amigo, você não. Ninguém te amarra onde você está. Seja lá onde for. Você sempre terá uma outra alternativa. Portanto, a aula de ética é um convite à liberdade. É o contrário do que você imaginava. É o contrário do que você veio ouvir. A aula de ética é um convite à emancipação. Se a vida está ruim, troque. Nada te amarra onde você está, a não ser a tua covardia, a não ser o teu despreparo, a não ser o teu comodismo. O resto não. Levante-se e ande. Vá buscar um lugar que te é mais adequado, se esse está ruim. E até mesmo a tua natureza, você troca fácil hoje. Homens viram mulheres, mulheres viram homens, gordos amarram as tripas, uns engolem uma bola que tampa o estômago, você não consegue comer mais. Imagina se um rinoceronte pensaria numa dessa. O rinoceronte deve ter um estômago do tamanho de um saco de não sei quantas toneladas de trigo. Pois aí, o que você faz? Você dá para o rinoceronte comer 4 ou 5 bolas de basquete e aí ele faz uma dieta. Rinoceronte não, mas você faz. E se ainda sobrou alguma gordurinha, já tem uns aspiradores que limpam o que sobrou. E você fica zerado. Recentemente tive em balneário turístico e vi balneário turístico de gente rica. Não adianta me olhar assim, eu fui dar palestra. E aí, claro, ficava chato me mandar embora logo depois. Fica aí mais um dia, aproveitando. Levei a família toda. E eu pude perceber a quantidade de senhoras, com o abdômen zerado de gordura. O umbigo some. São coisas de escultor mesmo. Coisa nossa. O silicone, para quem tem pouco. Silicone é outro exemplo típico de Rousseau. Olhou no espelho, achou-se desbundado, silicone. Outro dia assisti um programa que eu não perco nunca. Como eu dou aula à noite, sempre peço para gravarem Luciana Gimenez. Um programa que analisa com profundidade os temas. E Luciana Gimenez falava de silicone. Levou a mulher morango, a mulher pera, a mulher mamão, a mulher melancia, a mulher jaca. E ela perguntou, a mulher Kombi, a mulher... E aí você percebe que né, antigamente se dizia que o céu é o limite. Não tem limite. Ela pegou na mulher jaca e disse, você está feliz com o seu... Nossa, né? E eu ali, velho, você está feliz com o seu bumbum? Ela disse, ainda não. Por mim, eu poria mais meio litro de cada lado. Por que não põe? Porque eu teria que pôr no peito também. Senão eu cairia para trás. Essa é uma conversa que uma girafa não poderia ter. Não gostou, troca, faz acontecer do seu jeito. E é claro que
A ética é a própria inovação para a vida. E por que a própria inovação para a vida? Porque os problemas concretos sobre os quais temos que pensar hoje, esses problemas concretos são os problemas do mundo de hoje. Os nossos antepassados não tinham por que debatê-los. E, portanto, sendo problemas do mundo de hoje, ainda não temos uma resposta sobre o certo e sobre o errado. Por isso, a ética não é a resposta certa sobre o certo e sobre o errado. A ética é a necessária discussão permanente para que juntos possamos identificar o que é melhor para nós. Não se trata de respeitar alguma verdade que se impõe de algum lugar sobre nós. A ética não é um tesouro que você encontra no fundo do mar. A ética não é um tesouro que você encontra em algum planeta ou alguma coisa trazida por um profeta. Não. A ética é a nossa inteligência para identificar a melhor forma de resolução dos nossos problemas. Existe tesouro? Existe. Ele já está em nós. É a nossa capacidade de pensar sobre o que é melhor para nós. Esse é o tesouro. Ele já está em você. Basta que você expane ele um pouco, fazendo uso da inteligência que já é sua, fazendo uso do discernimento que já é o seu. Não há verdade fora de você que deva se impor a você. É claro que isso vai dar trabalho. A título de exemplo, se eu estivesse dando essa aula há 10 anos, é possível que alguns de nós estivéssemos fumando. 10 anos depois, hoje, não só ninguém vai tirar um cigarro para fumar, como não há nem mesmo o aviso de proibido fumar. É inútil o aviso de proibido fumar. Já sabemos que dentro de um lugar desse não é para fumar. E isso não é o que era. Mudou. Perceba que os gatos são o que são desde que existe gato, mas nós não. Temos a capacidade de aperfeiçoar a convivência. E agora você entendeu? A ética é a inteligência para o aperfeiçoamento progressivo da convivência. E quem é capaz de melhorar a nossa convivência? Claro, quem convive, nós mesmos. Não há nenhuma inteligência absoluta que deva se impor à nossa inteligência para resolver problemas que são os nossos. Por quê? Por que deveríamos debater sobre a presença das crianças no Facebook antes do Facebook? Enquanto não havia internet, a discussão sobre isso seria coisa de gente louca. Eu mesmo estou numa guerra pela regulamentação da publicidade de alimentos para público infantil. E por que essa guerra existe? Porque existe televisão. Porque existe publicidade. Porque existe publicidade de alimentos. E porque existe um público infantil. Se não houvesse televisão, eu estaria pensando em outra coisa. A ética é saber prático para resolver problemas concretos que são os nossos. Não é uma teoria de filósofos enlouquecidos que discutem sobre o nada. Não! A ética é discussão sobre o nosso tempo. E se alguém tem que decidir se as crianças podem estar livres para se comunicar ou se agredir pelo Facebook,
é obviamente quem vive os tempos do Facebook. Nós. Escolher o melhor caminho é a nossa tarefa permanente. É claro que não é uma tarefa fácil. As escolhas são complicadas. Eu costumo dizer, existem 3 tipos fundamentais. A escolha entre o bom e o ruim. Esta escolha é tranquila. Mas, na verdade, ela não é bem uma escolha. A escolha entre o bom e o ruim é uma obviedade. Lembra um pouco a vida de um gato. Não há liberdade muito grande para escolher entre o bom e o ruim. Sobraram 2 outras escolhas. E elas são as 2 trágicas. É você escolher entre o bom e o bom. E isso é trágico, porque você vai ter que jogar um bom no lixo e escolher entre o ruim e o ruim. E isso é trágico, porque você vai ter que ficar com o ruim. Não sei se você percebeu, escolher não é simples. Essa característica que é a nossa de ser livre para escolher a própria vida, sempre foi interpretada pelo homem como um sinal de superioridade em relação ao resto da natureza. As frases que o homem usa para se definir são claras. Veja só como o homem se define. Estamos a meio caminho entre os animais e Deus. Aí, em outro momento, somos filhos de Deus. Em outro momento, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Acho que você percebeu, essas 3 frases não são propriamente humildes. Somos superiores a todo o resto. Somos muito parecidos com Deus. Somos quase Deus. E por quê? Porque somos livres e soberanos para escolher a nossa vida. Então alguém poderia pensar, tamanha superioridade só pode ser alguma coisa sempre deliciosa e boa. Pois é, engana-se. Engana-se em verde e amarelo. E por quê? Porque na hora de escolher o melhor caminho, a palavra escolher significa identificar a alternativa de maior valor. E para identificar a alternativa de maior valor, é preciso atribuir valor às alternativas. Como é que eu faço na hora de viver? Talvez pudéssemos pegar um exemplo que todos conhecemos. O professor atribui nota 8 ao aluno. 8 é o valor do aluno. O que o professor teve que fazer? Ele comparou a prova do aluno com o gabarito, com a prova nota 10. O professor tem a prova nota 10, a prova perfeita. Então, você entendeu. Para atribuir valor, eu preciso comparar com a prova nota 10. E, sem uma referência, eu não consigo atribuir valor a nada. E se você atribui valor à minha aula, é porque você tem na cabeça a aula nota 10. Porque sem isso você não atribui valor a nada. A Ihara me presenteou com uvas especiais. E aí eu fiquei sem ter o que dizer. As uvas superavam a minha uva nota 10. Então, eu tive que rever a minha referência. Sem o gabarito não há valor. Aí o professor aplica o mesmo gabarito para todos os alunos e identifica a melhor prova, a mais parecida com o gabarito. Nesse momento você olha e diz, vamos fazer a mesma coisa com a vida. A gente pega o gabarito da vida e na hora da dúvida a gente compara as possibilidades com a vida nota 10 e já temos a resposta certa. Pois é, essa é a má notícia que eu tenho para dar. A vida não é como a prova do professor. Não tem um gabarito só.
têm infinitos gabaritos. E o que é pior, contraditórios entre si. Impossível comparar. Como assim? Infinitos gabaritos? Claro. Se você entra no exército, o primeiro valor, a primeira referência do banner é a disciplina. O que isso quer dizer? Que na hora da dúvida, a melhor vida é a mais disciplinada. E você tem dúvida. A corneta toca às 5 da manhã e passa pela sua cabeça: será que eu posso tirar um cochilo suplementar? A resposta está no banner. Disciplina é o valor, é o que queremos para aquele lugar. A melhor vida é a mais disciplinada e às 5 da manhã você levanta. Mas se você fosse a um asilo, lá você encontraria um banner. E o primeiro valor lá é o repouso. A melhor vida é a mais repousante. E aí, então, na hora que alguma corneta toca, os velhinhos sabem que podem continuar dormindo. Viu só? A disciplina manda levantar, o repouso manda continuar dormindo. Com qual dos dois eu fico? Não sei. Os dois são valores, não são? Claro que os dois são valores. Sem disciplina, a vida é ruim. Sem repouso, a vida é ruim. E você já fez essa escolha? Lógico que já. Já voltou da balada 5 da manhã, tinha que trabalhar às 9 e teve que escolher entre a disciplina dos compromissos profissionais e o repouso que o teu corpo exige. Você já fez essa escolha. Mas o que é que você percebe? Que tanto disciplina quanto repouso são valores contraditórios entre si. A vida, diferentemente da prova do professor, tem mais de uma resposta certa. A isso nós denominamos valores complexos. E aí você começa a perceber que todo valor que você pegar tem o seu contrário como valor também. A minha mãe me ensinou a confiar nos mais velhos. E confiança é um valor. Confiança é um jeito de viver. E quem confia faz o quê? A definição é de Tomás de Aquino. Ela tem 11 séculos. Quem confia tem certeza sobre coisas que não pode verificar nem demonstrar. Eu vou repetir para você degustar. Quem confia tem certeza sobre coisas que não pode nem verificar nem demonstrar. Ficou claro? A gente confia o tempo inteiro. Você me convidou para estar aqui hoje. Quando você me convidou, eu disse que viria. Mas é óbvio que quando você me convidou, eu não estava aqui ainda. Então, naquele momento, você só podia confiar. Eu, do meu lado, vim. E quando eu saí de casa, você não estava aqui ainda. Então, eu só podia confiar. Se a gente se encontrou, é porque eu confiei na sua presença e você confiou na minha presença. Sem confiança recíproca, ninguém marca encontro. Sem confiança recíproca, não há relação, não há projeto, não há planejamento, não há contratação, não há parceria, não há engajamento, não há aliança, não há cooperativa, não há cooperação, não há, enfim, falaremos disso proximamente, mas é apenas um aperitivo para vocês. Sem confiança não rola. Você imagina que você entra no banco e deposita o seu dinheiro. Esse dinheiro que você deposita para investir, você não pode ver na hora que você quer. Aliás, esse é o princípio do investimento bancário. Tem que deixar lá. E quanto mais você deixar lá, mais você ganha. Isso significa que o que eles remuneram, na verdade, é a tua confiança de deixar lá
sem precisar ver. E a pergunta é, por que ele não gosta muito de te deixar ver? Porque se todos os clientes resolverem ver ao mesmo tempo, o banco quebrou. Ele não tem o dinheiro para mostrar. Por isso ele não gosta de te deixar ver. Porque ele não tem o dinheiro para mostrar. E quando você resolve tirar uma carga de dinheiro substancial do banco, ele diz, tinha que ter avisado antes. Como é que o senhor vai tirar esse dinheiro todo sem avisar? Isso tem que providenciar porque não tem o dinheiro. Tem. Sem confiança, o banco quebra. Há uns 2 anos fui convidado para uma reunião insólita. O dono de um banco espanhol, um banco vermelho, ele me convidou a mim e ao presidente deste banco da América Latina na época, que era meu aluno, para uma reunião. E depois de ouvir coisas que não queria ouvir, o mandatário ibérico disse com a ternura que só um espanhol sabe ter quando fala: Hombre, es que ética es cosa para maricones. Eu não sabia bem o que fazer. Mas resolvi usar da inteligência. Não foi o primeiro impulso. E eu perguntei a ele exatamente isso. Se todos os seus clientes resolverem ver o dinheiro agora, o que acontece com o banco? E respondeu docemente o espanhol: Pues estamos jodidos. Eu falei, então vocês precisam da confiança dos clientes. Hombre, claro! Então ética não é bem uma viadagem só. Sem confiança, o banco quebra. Acho que ele aprendeu. Plano de saúde. Você deposita, depois paga. No mês seguinte você paga, e aí o que você recebe? A fatura do outro mês, você paga. E por que você paga anos a fio? Imagine se um extraterrestre começa a estudar os teus hábitos e diz, pô, você paga para isso aí, só vai. E aí você explica. É que quando eu ficar doente, ou se eu ficar doente, eu serei assistido nesse momento de fragilidade. E aí tudo será feito para que eu possa me curar. E o extraterrestre poderia perguntar, como você sabe? Se você desconfiar que no momento da doença, o plano de saúde não vai te curar, não vai te proteger e te cuidar, você não paga nenhum mês mais e o plano de saúde quebrou. Companhia aérea. Não sei se você já tomou o avião do chão. Não de finger. Porque entrar no avião pelo finger é uma blasfêmia. Entrar no avião tem que ser do chão. Aí você olha para o avião e você pensa, isso não tem por que voar. Mas você sobe a escadinha, não pede diploma de pilotagem para o comandante, não verifica as turbinas, não porra nenhuma. O cara diz,
vamos decolar e daqui 40 minutos nós estamos em Santos Dumont. E aí ele levanta, vai em cima das nuvens, e você, o que te resta fazer? Se não ter certeza sobre coisas que você não pode verificar. Você confia o tempo inteiro, e se todo mundo desconfiar que o avião cai, a companhia aérea quebrou junto com o banco e junto com o plano de saúde. Eu mesmo aqui fui apresentado como professor da Universidade de São Paulo. E nenhum de vocês me pediu meus títulos, meus diplomas. É sinal que aceitou bem. Eu espero que você tenha entendido que a confiança é valor sem o qual a convivência é impossível. Mas a mesma mãe que me ensinou a confiar nos mais velhos também me dizia para não aceitar nada de estranhos na rua. Não fale com ninguém, ela dizia. Eu ia criança para a escola, eu estudava na Avenida Paulista. E eu morava perto do parque. Então eu atravessava meio que metade da Avenida Paulista para vir e para voltar. E ela dizia, não fale com ninguém, sobretudo dentro do parque. Porque a minha mãe, que me ensinou a confiar, também me ensinou a desconfiar. Porque desconfiança também é valor. Também é jeito de viver. Também ajuda a viver e a conviver melhor. Porque não somos todos confiáveis. Porque não somos todos confiáveis o tempo inteiro. Pense quantos chifres você teria evitado. E se você não riu, ainda é tempo de aprender a desconfiar. Mas o chifre é o menor dos problemas. Quanto parceiro roedor de corda? Você não pode estar do lado do cara o tempo inteiro. Quanto colega puxador de tapete? Quanta gente mentirosa que te enganou. Se você tivesse desconfiado mais, teria driblado a frustração. Teria driblado a tristeza. Sem confiança, não rola. Sem desconfiança, também não. A confiança absoluta é suicida. Pegue uma via de grande fluxo. Sente-se na passagem de pedestre, com as costas viradas para o fluxo. E espere um pouquinho para você ver Deus de perto. Aquele que confia absolutamente não vive até amanhã. Estamos o tempo inteiro aprendendo a desconfiar para sobreviver. Da direção defensiva aos currículos profissionais. Afinal de contas, temos todos que admitir que se cada currículo que tivesse inglês fluente correspondesse a alguém falando inglês fluentemente, o Brasil seria um país anglofônico. Nesse momento você diz, professor, quer dizer que confiança é valor e desconfiança também é valor? Claro. Professor, e com qual dos dois eu fico? Esse problema é seu. Pô, mas como assim esse problema é seu? O senhor tem ideia de onde eu vim? Eu nem imagino. Mas vai voltar com essa. Esse problema é seu. Mas o senhor não é professor de ética? Sim. E a ética não é a resposta certa para a vida? Claro que não.
A ética é a inteligência a serviço da convivência. Mas e a resposta certa? Ainda não temos. O professor de ética é o contrário de um guru. O que é um guru? O guru é um personagem muito aplaudido pelo mundo das empresas. O guru quase sempre vem de longe. É importante que ele venha de longe. Porque quando você convive todo dia com alguém, sabe que não é guru porra nenhuma, é um bosta que nem você. O guru quase sempre fala outra língua. O guru cheio de marra, cheio de empáfia, microfone Madonna, liga o PowerPoint e te dá 10 lições para ser feliz. Entre isso e isso, faça isso. Entre isso e isso, faça isso. E quase sempre em inglês, andando de um lado para o outro, arrogante, empafiado. Discípulo de Barack Obama, ele chega e sabe tudo. You have to put the right person in the right place. You stupid Brazilian. E você vai tirando foto da transparência com o seu celular. Ali está a verdade. O guru simplificou. No lugar da complexidade, a verdade. É do caralho, velho. Vale a pena, viu? É caro, mas vale a pena. A gente sai sabendo direitinho o que tem que fazer. Vale a pena. Os gurus na década de 80 vieram aqui e venderam aí reengenharia. Quem aplicou faliu. Não importa o segmento, faliu. O guru faz lembrar um vendedor de unguento. Cidade do interior, chega o sujeito e tem uma pomada. A pomada serve para tudo. E ele não tem nenhum pudor em afirmar isso. A pomada serve para tudo. Um pouco como geleia real. Depressão, cura. Erisipela, cura. Nossa. Hemorroida, uma passada só. Mau humor, nossa, você ri que é uma beleza. E como aquilo serve para tudo, você compra o unguento. E o que caracteriza um vendedor de unguento? Ele sai correndo rápido. Porque não serve para nada. Mas no ano seguinte ele volta. Num primeiro momento a senhora diz, o senhor disse que curava hemorroida, eu passei e não curou nada. Mas agora, senhora, o produto é outro, é unguento gel. Se não curar a hemorroida, vai lubrificar, que é uma beleza. O guru é a mesma coisa, sempre tem passagem marcada para aquele dia. E o guru veio e vendeu 7 hábitos para o homem eficaz. E isso foi em livro, livrinho, audiolivro, videocassete, CD, DVD, chequedê, chechequê. Vendeu em supermercado, 7 hábitos para o homem eficaz. Saiu correndo e no ano seguinte voltou com 7 hábitos para o homem altamente eficaz. Para executivos alemães, suecos, com mais de 1,80. No ano seguinte, ele voltou e vendeu o 8º hábito. E você não parou para pensar, se os 7 primeiros fossem honestos e garantissem a eficácia, não precisaria do 8º. O que acontece? O que acontece é exatamente isso. Diante da complexidade dos valores, você começa a sentir um certo medo de viver. Um certo medo de escolher. Porque no seu caso, de quem não é nem gato e nem pombo, viver é escolhendo. Você começa a sentir medo por quê? Porque todo valor tem o seu contrário como valor também. Vamos pegar um último exemplo, depois da confiança e da desconfiança. Vamos falar da transparência. Tudo de bom, não é? Que cada um saiba de todos o tempo inteiro, em qualquer lugar. Mas eu não sei se você já jogou cartas regido pelo princípio da transparência. É divertido.
Mas não tem jogo. Não tem jogo porque, para que haja jogo, é preciso que as estratégias sejam eficazes para a vitória. E as estratégias só serão eficazes se os adversários não as conhecerem. Portanto, todo jogo é regido pelo valor do sigilo. E o sigilo é o contrário da transparência. Imagine se você tem um grande concorrente, você vai lançar um novo produto em agosto, que vai quebrar as pernas do concorrente. Pelo princípio da transparência, você bate na porta dele. Você aí, saiba que em agosto você está ferrado. Eu vou lançar um produto que vai te quebrar. Estão aqui todas as características do produto. Fique com você, porque nós somos transparentes. Passar bem não vai dar certo. Você tinha que ter ficado quieto. Para que a tua estratégia desse certo, você tinha que ter mantido em sigilo. E o sigilo é o contrário da transparência. A transparência é tudo de bom? Parece que sim. Mas sem sigilo, não há jogo. E o mercado é um jogo como qualquer outro. Então, você percebe que cada exemplo que eu dou, eu consigo problematizar. A ética é isso, a problematização da vida. Sim, mas e aí, o que eu faço? Pense, reflita, discuta, use a inteligência. Eu não tenho resposta para você. Claro que você vai ficando com medo. E essa incerteza de não saber o que fazer vai se transformando num sentimento desagradável de sentir, que é o sentimento típico de quem é livre para escolher a própria vida. E esse sentimento recebe o nome de angústia. A angústia te acompanhará, sempre. Professor, não era motivacional a palestra? A angústia te acompanhará. Se você quiser, a gente canta depois. A gente pode se abraçar também. Outro dia eu estava num banco, outro banco, também vermelho, preocupado com o planeta. E na minha frente falava uma monja. São os meus concorrentes. Cuspidor de fogo, engolidor de faca, monge, mágico. E a monja dizia: viver é simples. É o contrário do que eu acabei de dizer até aqui. Para ser feliz basta se abraçar. Eu pensei, quando o abraço acaba, a angústia volta. Aí ela falou: aproveitemos a ocasião, levantemo-nos e abracemo-nos. Eu estava na primeira fileira, ficava chato não participar. Virei para a direita, tinha uma mocinha interessante, mas ela já tinha preferido o rapaz do outro lado. Virei para a esquerda e, como sempre acontece à esquerda, um trabalhador. Destilado pelo verão carioca. Um indivíduo gigante e abundante em pelos. A minha mirada batia no ventre dele. Ele levantou os braços para me abraçar e as duas axilas exalaram um odor inesquecível. E foi ali que eu percebi que, dependendo de quem você tem que abraçar, a angústia já começa antes do abraço. Portanto, a angústia te acompanhará. E quando eu disse para os meus alunos que a angústia acompanhará sempre, uma moça levantou a mão. É muito raro isso acontecer, porque eu dou aula para grandes auditórios. Professor, obrigado pelo conceito de angústia. Eu nunca tive muita certeza mesmo das minhas escolhas. Até mesmo esse curso que eu faço, eu acho que eu não deveria estar fazendo. Está me angustiando muito.
Eu achei estranho uma moça apetecível, capital estético elevado, entrou ali em jornalismo, tinha 100 candidatos para uma vaga, já vai sair empregada, tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida, mas ela garantia que a angústia sempre a acompanhara. Eu desconfiei dela e pedi um exemplo. E ela disse: professor, eu tenho um namorado que estuda engenharia aqui na frente, faz poli, mecatrônica, o senhor pode imaginar o tipinho, mas eu gosto dele. Agora, em junho, Corpus Christi, a gente faz o Juca. Não tem aula e a gente aproveita para fazer o Juca, Jogos Universitários de Comunicação, lá em Avaré. Esse ano foi em Guaxupé. Eu falei, vem comigo, larga disso, vamos descansar, vamos divertir, vamos aproveitar. Mas ele não pôde. Estava terminando um robô, faltavam só 2 antenas assim para o robô ficar pronto. E tem robô que sem antena não funciona direito. Vai você. Quando eu cheguei no Juca, percebi que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Não diga o que as pessoas estavam fazendo. Sexo, professor. Falei, nossa. E eu imaginei uma centena daquelas em Guaxupé. E eu lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de Juca. O que sobra para mim é festa de formatura. Sucesso eu tenho feito com as avós. Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga, musculatura saliente, não perguntou nem meu nome, e já me propôs na lata uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ninguém vai ver, disse ele. Foi aí que eu lembrei do senhor. Eu não entendi. O que eu tenho que ver com isso? Não é o senhor que diz que viver não é fácil? A vida não tem fórmula pronta, os valores são complexos, a incerteza paira e a gente angustia? Isso é o que eu digo. Então, de quem que eu ia lembrar? Afinal, dar ou não dar? Dar ou não dar é angustiante mesmo. Recentemente eu estive na Google americana e o primeiro valor lá é o prazer. O prazer significa o quê? Que na hora da dúvida, escolha a opção mais prazerosa. No exército é a disciplina, no asilo é o repouso, no banco é a confiança e na Google americana é o prazer. To have fun. Platão define o prazer como a redução do desconforto físico de existir. Diminuiu o desconforto, igual prazer. Pensei que fosse alguma coisa melhor. Não, é isso. Você come, diminui a fome, tem o prazer de comer. Bebe, diminui a sede, tem o prazer de beber. Mas e o orgasmo? Não, ninguém vai definir o prazer pelo orgasmo. O orgasmo é totalmente excepcional, ele é raro, ele é rápido. Quanto tempo dura um orgasmo? No mundo de vocês, da agricultura, eu não sei. Mas lá em casa é 5 segundos. Quando eu era mais jovem, 7 segundos. Se você for um gozador excepcional, 10 segundos. Mas não dá isso. Pode pedir para alguém cronometrar. Não dá isso. Agora, quanto tempo dura uma enxaqueca? Você já imaginou um orgasmo que durasse o período de uma enxaqueca? Você começa a gozar agora e termina quarta da semana que vem. Vira uma uva passa. Por alguma estranha razão, o orgasmo é em conta-gotas. A enxaqueca é aos baldes. Dor na lombar, gastrite. Nossa! Platão tem razão. Prazer é diminuir o desconforto físico de existir. Se der para dar uma gozadinha, melhor. Pelo prazer, ela já deveria ter dado para o marombado de sunga. Assim manda a Google. Na hora da dúvida, o prazer. Mas o segundo valor do banner da Google é o respeito. E quem respeita faz o quê? E diz o cidadão com simplicidade, quem respeita não dá. É aonde nós vamos chegar.
Quem respeita, considera o outro na hora de decidir a própria vida. Essa é a definição, linda definição, simples definição. Significa o quê? Eu respeito você. Em outras palavras, na hora de decidir a minha vida, eu vou levar em consideração a tua alegria e a tua tristeza como consequência do que eu fizer. Então eu vou me privar para não te entristecer. Respeito. E eu não sei se você percebeu, mas neste caso, o respeito é o contrário do prazer. Pelo respeito ao mecatrônico, ela não deveria dar para o marombado de sunga. O prazer manda dar e o respeito manda não dar. Com qual eu fico? Já falei que o problema é seu. Você é livre. E se todos esses valores são complexos, é por isso mesmo que você continua livre para escolher. Se os valores não fossem complexos, eles performariam uma única tabela. E a tua liberdade teria desaparecido. Você continuará podendo escolher exatamente porque, lembra, disciplina e repouso, confiança e desconfiança, transparência e sigilo, prazer e respeito, continuam sendo valores importantes. Por isso você pode escolher. E quando uma empresa coloca no banner os seus valores, isto quer dizer que aquilo ali é o resultado de uma escolha coletiva de como as pessoas decidiram conviver naquele lugar. Elas decidiram. Ninguém por elas. Ética é isso. Soberania para decidir sobre a própria convivência. Eu dava essa palestra numa multinacional gigante em São Paulo, dessas que faz de pinico a bomba atômica, passando por shampoo e sorvete. Era presidente e diretores, coisa fina. E um diretor, nesse momento da palestra, se irritou comigo. Quer dizer que o prazer manda dar e o respeito manda não dar? Eu falei, exatamente. Professor, quando a gente contrata um consultor, é para nos trazer respostas certas sobre o que precisamos saber. Falei, rapaz, quando você encontrar o consultor, me apresenta. Eu tenho tantas perguntas a fazer para ele. Você sabe que o consultor é o guru da segunda divisão. Professor, o senhor não poderia botar no PowerPoint uma tabela dos valores em ordem decrescente de importância? Ele queria saber qual que vale mais, prazer, respeito, transparência, sigilo. Ele queria uma tabela. Ele queria... Eu falei, quantos valores você quer? Ele falou, os top 10. Para mim tá bom. Eu falei, não vai dar, amigo. Eu não sei o que é um PowerPoint. Eu não entendeu a ironia. O diretor é assim mesmo. Ele falou, pode pôr na lousa. Eu falei, o problema não é o PowerPoint. É a porra da tabela que você quer. Acho que ela não existe. E para ele entender, perguntei, sabe Deus? Ele falou, é lógico. Normal, né? Costuma trabalhar no mesmo andar de um diretor. Quando Deus mandou para Moisés, por e-mail, os 10 mandamentos, mandou valores, os top 10 que você quer. Mas não disse que o quarto vale mais do que o quinto. Se tiver conflito entre eles, você que se vira, o problema é seu. Como Deus é mais elegante do que o professor, ele não diz você que se vira. Ele diz livre-arbítrio. Professor, o que é livre-arbítrio? Você que se vira. É a mesma coisa. Um é mais educado, mais bonitinho, e o outro mais cru. Você que se vira, malandro. O problema é seu. E o diretor furioso disse, desse jeito eu nunca vou ter certeza da melhor estratégia. Falei, vá. Como é que eu faço para acertar sempre? Falei, foda-se, rapaz. Tô me fudendo desde que nasci, você quer acertar sempre. Você já viu alguém que acerta sempre? Mas o diretor não tem culpa quando ele vai na livraria, o que ele encontra para comprar?
10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar perto do seu aniversário, como dar prazer na cama, como aumentar o tamanho do seu negócio. O negócio é o empreendimento. Depois, o poder da sedução, o poder do discurso, o poder da língua, o poder do caralho, o poder da vida, o poder da saliva, o poder da fala, o poder da coisa, o poder... Né? O que ele encontra? Faça isso e se dê bem. É isso que é prometido. O que ele encontra? A simplificação do complexo. E por que todo mundo quer a simplificação do complexo? Porque a complexidade angustia. E para diminuir a angústia, é melhor diminuir a complexidade. E para isso você compra uma solução que te é vendida fresquinha, direto da livraria. Agora, eu te pergunto, por que você acha que um americano que nunca te viu vai saber qual é a solução para um problema que você convive com ele há 40 anos e não conseguiu resolver? Será que você é tão ruim assim? Ou será que o americano é tão bom assim? O que eu teria para te dizer, que é a lição ética por excelência, você será sempre o maior especialista em você mesmo. E quando eu digo você, não é só você, Antônio Carlos, não é só você, Maria Helena, é você, empresa X, você, cooperativa Y. Se você trabalha lá o dia inteiro e todo mundo ali trabalha ali o dia inteiro, é lógico que aquelas pessoas que estão ali serão sempre as mais competentes para saber qual é o melhor caminho a tomar, muito mais do que alguém que nunca passou na porta e que sempre tem soluções assim, padrão. Esteja você na Indochina ou em Assunção, no Paraguai, ignorante da particularidade da tua história, fórmulas genéricas que desrespeitam a tua inteligência. Isso me faz lembrar do Muricy, o técnico, claro, não a mãe do tufão. Eu tenho que aproveitar essa piada mais um pouco, porque já está quase que acabando Salve Jorge, e daqui a pouco ninguém mais vai lembrar de quem é tufão. O Muricy estava no Japão, puto. E quanto mais bravo, melhor a entrevista. E ele disse, se o Santos fosse jogar contra o 15 de Jaú, eu punha 2 ou 3 que sabem o que fazer com a bola, depois eu ponho qualquer um que o Santos ganha. Mas nós não vamos jogar contra o 15 de Jaú, nós vamos jogar contra o Barcelona, e para jogar contra o Barcelona eu não posso me dar o luxo de ter no time jogador moita. Jogador moita é jogador que tem medo de arriscar, medo de improvisar, medo de fazer o que nunca fez, medo de surpreender o adversário. Jogador moita, na verdade, está esperando o jogo acabar. Faz sempre o mesmo movimento, sempre a mesma coisa, respeita sempre o mesmo protocolo e não surpreende ninguém. E eu pude perceber que aquilo que o Muricy falava sobre o Santos vale para qualquer lugar. Lá na minha universidade, por exemplo, recentemente, a Rede Globo reduziu a minha universidade a um espaço de maconheiros. No entanto, quando saem os rankings internacionais, a minha universidade é a que representa o Brasil internacionalmente. Num ranking entre as 30 melhores do mundo, no outro ranking entre as 100 melhores do mundo, a melhor da América Latina, a melhor do Hemisfério Sul. A minha escola, a Escola de Comunicações e Artes, é a 11ª escola de mídia do mundo, a primeira fora dos Estados Unidos, a primeira não anglofônica. Talvez esteja faltando maconha nas outras escolas. A gente pode providenciar. E você poderia perguntar o que falta para a USP encarar Harvard? O que falta para a minha escola encarar Stanford, primeiros colocados? E eu responderia a mesma coisa que falta para o Santos encarar o Barcelona. Não dá para ter no time professor moita, pesquisador moita, gente que faz sempre o que sempre fez. É tentador sempre fazer o que sempre se fez. É tentador chegar segunda-feira para fazer o que você sempre fez. Mas temos que admitir que o mundo nunca mudou tão rápido. E talvez aquelas soluções que em algum momento foram exitosas e causaram muito sucesso e que deram a você alguma glória e alguma fama, hoje não sejam mais soluções para nada.
talvez hoje a tua forma de agir, ela não sirva para mundo nenhum. Talvez o mundo tenha mudado e aquele teu procedimento tão bom e tão adequado, hoje é incapaz de resolver qualquer problema. Talvez o que estejamos tentando te dizer é que a ética é um saber prático, inteligência para o mundo que está aí. E às vezes aquilo que foi bom um dia, hoje está caduco, estragou, tornou-se ineficaz. Talvez hoje você seja uma solução para um problema que deixou de existir. E aí você percebe que o que Rousseau chama de dignidade humana é o que o Muricy chama de jogador que sabe o que fazer com a bola. E é o que vocês da empresa chamam de proatividade, atitude e inovação. Na verdade, cada um chama de um jeito, mas nós estamos falando da mesma coisa. Da necessidade de se dar conta que a eficácia de ontem pode ser a ineficácia paquidérmica de hoje. E que se você não souber se reinventar a cada instante, poderá ser um profissional extraordinariamente competente para um mundo que já deixou de existir há tempos. Talvez por isso a ética seja mesmo essa necessidade de estar o tempo inteiro discutindo sobre para onde queremos ir. Eu me lembro de uma senhora que me ligou, eu estava no meu escritório, e ela se dizia presidente de uma empresa multinacional, líder mundial de produção de papel, aqui no Brasil. E ela disse, professor, os americanos da matriz fizeram um código de ética, nós traduzimos, publicamos e o código não colou. Mas também puderam, os caras estão tão longe, não é? Então, professor, o senhor não quer escrever o nosso código? Não. Por que não? Porque não vai colar também. A mulher olhou um pouco decepcionada. O senhor não é americano? Eu falei, não sei se é esse o problema. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que a senhora tenha arrumado um namorado novo. Ela gostou do exemplo. Indivíduo bem posto, perfumado, passagem pela Europa, fala várias línguas, bem economicamente, Toyota Corolla, abre a porta do carro para a senhora entrar, puxa a cadeira no restaurante, coisa fina. Fala de jazz, fala de vinho, erudito, charmoso. A mulher falou, onde tem isso? Eu falei, não sei, estou inventando, quando eu encontrar, eu apresento para a senhora. Levou a senhora para sair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a senhora, quando ele não liga, a senhora lamenta. Chega a ficar brava. Na 5ª vez, o homem demonstrou interesse numa aproximação física. Ah, não tinha rolado ainda? Não, é agora. Levou a senhora para sair, mesma frescura, puxou cadeira, puxou porta, serviu vinho, levou para o apartamento dele, mais um aperitivo. A senhora estava para lá do ponto quando finalmente o homem chegou. Chegou chegando. Passou a surpresa uma pegada meio truculenta. Já vieram 2 tabefes que a senhora nem lembra de onde vieram. Sem falar do cotovelo na boca. Pergunto para a senhora, tudo bem? Um tapinha para dar uma acordada? O senhor é doido. Não, um tapinha para dar uma bimbada? De jeito nenhum. O senhor tem regra para dar uma bimbadinha com a senhora? Claro que tem. Então faz o seguinte, na hora que o homem chegar de novo, breca, liga para mim, sou seu professor de ética de confiança, e eu mando, antes da 2ª bimbada agora, um código. Não é? Considerações preliminares, palavras românticas, manipulação glúteo-mamilar, depois o corpo do código, posições autorizadas, posições proibidas, orifícios interditados, depois como tirar um negócio sem sujar, dá umas 2 páginas, a senhora lê e transa. O senhor é doido. O senhor é doido. Por que sou doido?
Porque se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa, não o senhor. E eu pensei, ela entendeu. E eu, tal qual Sócrates, fiz brotar a sabedoria do meio de uma massa cinzenta e ignara. Mas ela não tinha entendido porra nenhuma. Parou e disse, o que caralho tem isso a ver com o que nós estávamos falando? Eu falei, dona, da mesma maneira que eu não vou escrever o código da sua bimbada, porque não sou eu que vou transar com a senhora, eu também não vou escrever o código da produção de papel, porque eu não vou produzir papel. Entendeu agora? Então o senhor está sugerindo que sou eu que tenho que escrever? A senhora não, todo mundo que for transar aí. O senhor tem ideia do tamanho da empresa? Eu não tenho ideia. Mas a senhora não levou 1 ano para perceber que o código dos americanos não servia para nada? Então, gaste mais 1 ano. E faça o quê? Deixa todo mundo falar. Como assim deixa todo mundo falar? Dona, a ética é a arte da convivência. Tem um monte de gente que convive aí. Deixa as pessoas dizerem o que elas acham certo, o que elas acham errado, o que elas não toleram, o que elas gostam. Deixa todo mundo dizer. Anota, vai anotando. Mas todo mundo é muita gente. Vamos deixar no corpo gerencial. Faça como a senhora quiser. Depois não diga que eu não avisei. Ética é a arte da convivência, não a arte da convivência do corpo gerencial. Eu vou... Quem que o senhor acha que tem lá? Tem alguém que limpa o vaso sanitário? Claro que tem. Chama. Chama para quê? Para dizer o que considera humilhante no seu serviço. Porque tem nego que gosta de desenhar. Já, né? A camarada vai esguichando e tal. E aí ele esquece que tem uma pessoa que depois vai ter que limpar o xixi dele por onde o xixi estiver. Então, se essa pessoa puder dizer, quem sabe o desenhista não se sirva de outro pincel para desenvolver suas habilidades artísticas. Mas isso ela precisa dizer, precisa ter oportunidade de dizer. Chame todo mundo para falar, dona. Todo mundo. Todo mundo. Porque a ética é a arte da convivência de todo mundo. Não só do corpo gerencial. O senhor me ajuda? Claro que eu ajudo, esse é o meu trabalho. Mas desde que você entenda que eu não vou te mandar um código o mesmo que eu fiz para o Carrefour, o mesmo que eu fiz para o Banco Real, porque isso seria te enganar. Nós vamos aí ouvir o que as pessoas têm para dizer. E depois que todo mundo tiver dito tudo o que gostaria, a gente tem o código pronto. Eu daqui não posso saber o que é que vocês gostariam que fosse respeitado aí como valores. A ética é a simplificação compartilhada da complexidade da vida e da convivência. Quem tem que simplificar é quem vai conviver. Eu posso te ajudar a botar no papel. Eu posso te ajudar com ferramentas para estimular as pessoas a dizer o que elas gostariam de dizer. Mas a ética é a manifestação legítima da vontade de quem convive sobre como gostaria de conviver. É por isso que eu digo aos meus alunos no primeiro dia de aula que a primeira aula é obrigatória. A primeira aula é obrigatória para que todos possamos juntos definir como é que o curso vai acontecer. Depois, volta se quiser. Não pense que eu vou fiscalizar a tua presença. Porque num curso de ética, é fundamental que estejamos todos livres para decidir ir embora. Afinal, a liberdade é a condição da ética. Agora, se você voltar
piolho. Voltou porque quis. Aí então respeita as condições do curso que você mesmo ajudou a definir. E com isso, meus amigos, a gente resumiu a parada toda. Que todos tenhamos a oportunidade de levantar a mão para dizer o que gostaríamos que fosse respeitado. Não há garantia que seja vitorioso, porque o meu argumento pode ser vencido pelo teu, mas eu tenho que ter tido a chance de levantar a mão. Agora, depois que todo mundo debateu e que os melhores argumentos triunfaram, aí é só respeitar. Só isso. É só respeitar aquilo que você mesmo livremente ajudou a definir. Precisa de mais? É difícil entender isso? É filosófico? É hermético? Não, está ao alcance de qualquer pessoa de bem, que não seja tirano, que não queira empurrar a goela abaixo dos outros, os seus próprios interesses e a sua própria forma de ver o mundo. Se você voltar, volta para jogar o jogo. A maioria volta. E ainda traz a mãe. Professor, eu voltei para casa e falei para minha mãe como é que foi a aula. Minha mãe não acreditou. Eu trouxe para ela ver. Dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. É preciso, ver se a pessoa tem condições intelectuais de acompanhar o curso. Eu avalio sempre pelos glúteos. O que o menino queria mostrar para a mãe? Pensa comigo. Eu costumo sempre fazer uma brincadeira. Eu digo assim, eu vou me repetir. Mas se você me convidou, é pelo que eu já falei. E não pelo que eu nunca falei ainda. Portanto, se eu me repito, não há nenhum problema grave. O que o menino queria mostrar para a mãe? Aquilo que ele tinha visto? Ou aquilo que ele não tinha visto ainda? Ninguém pode pegar ninguém pela mão para mostrar uma coisa que não tem a menor ideia do que seja. Ele queria mostrar o que ele tinha visto. Agora veja a dificuldade. De uma semana para outra, eu mudei. Mudo a cada segundo, por isso vou morrer. Um envelhecimento avançado, deterioração incrível. Até mesmo essas 2 horas de pé aqui, eu estou até dobrando os joelhos aqui. Impressionante como os tempos mudaram. O professor é outro. O tema da aula é outro. O prédio é outro. Se bobear, os colegas são outros. Alguns faltaram, outros não tinham vindo na primeira. Tudo é diferente. No mundo da vida, tudo muda. Então, se você sai de casa para ver o que você já tinha visto, tem um problema. Aquilo que você tinha visto não se repetirá. A não ser que não seja matéria. Ideias não mudam. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é mesmo a soma dos quadrados dos catetos num triângulo retângulo, desde Pitágoras. O Sol está diminuindo de tamanho, mas o teorema de Pitágoras continua o mesmo. As ideias, essas não mudam. E as ideias, quando transformadas em vida, são chamadas de valores. O que o menino queria mostrar para a mãe era o jeito do professor dar aula, os seus valores. Eu tenho 3. Energia, exemplos e palavrão. Esse é meu banner, esses são os meus valores, esse é meu jeito. Quem gosta, volta. E ainda traz a mãe. Quem não gosta, não precisa voltar. A maioria volta. Eu espero que você tenha entendido que os meus valores são aquilo que o menino queria mostrar para a mãe. Os meus valores são a minha identidade. Os meus valores são a minha diferença. Os meus valores são a minha marca.
Os meus valores são aquilo pelo que você pode me identificar. Energia, exemplos e palavrão. E para que o menino pudesse encontrar o que ele veio assistir, era preciso que eu fosse fiel aos meus valores. A confiança do menino no professor depende da fidelidade que o professor tem a si mesmo. Fidelidade ao próprio jeito de ser. Só assim você conseguirá a confiança daqueles que esperam que você seja respeitador de uma forma de viver que você anunciou ser a sua. No meu caso, energia, exemplos e palavrão. É tentador ser infiel, porque a gente precisa vender mais e os vendedores esperam coisas diferentes de nós. E aí é tentador mentir. Valores à la carte, flexibilidade, moral líquida. A gente entrega o que quiserem. A gente é o que quiserem que sejamos. Para vender para todo mundo é preciso ser camaleão, líquido, caber no recipiente da demanda, seja o recipiente que for. E se a demanda for corintiana, a oferta será também. Se a demanda for petista, a oferta será também. Se a demanda for canalha, a oferta será também. Se a demanda for sacerdotal, a oferta será também. Porque você oferecerá em função da demanda. Assim recomenda o livro O Vendedor Pitbull, outro livro que você pode ler para se tornar um pitbull. E é bem bacana. Você vende bastante assim. E ganha bônus, ganha prêmio, ganha fotografia no jornalzinho da empresa, é bem bacana. Mas há o risco de voltar para casa e não se lembrar mais de quem é. Você não se lembra mais do teu jeito. Os teus amigos não te reconhecem mais. Cara, você virou um escroto, velho. Você não era assim, as pessoas dizem. Claro, explique por quê. Você agora é um pitbull. E pitbull não tem identidade. Você é o que querem que você seja. E você tem que esperar o cliente chegar para se transformar naquilo que o cliente espera. Para poder conseguir bater as tuas metas e vender a qualquer preço. O problema é que num mundo como é o de hoje, interconectado, quando você afirma ser coisas diferentes para pessoas diferentes, isso vai se saber. Mais cedo ou mais tarde isso vai se saber, porque vão se comunicar entre eles. As relações não são isoladas, mas fazem parte de uma teia cada vez mais complexa. E aí você terá despertado a desconfiança. Terá que enganar um trouxa novo por dia para continuar vendendo. E não é fácil encontrar um trouxa novo por dia numa sociedade onde tudo se sabe o tempo inteiro. Talvez por isso tivesse sido melhor deixar claro: eu sou energia, exemplos e palavrão. Gostou? Monte 10 aulas. Não gostou? Não me ache nunca mais. Ética nas relações. Você deixa claro qual é a tua e a pessoa te procura se quiser. Se gostar, traz até a mãe. Uma senhora da Liga das Senhoras Católicas me ligou. Professor, queria que o senhor desse uma palestra para nós. Vou cobrar caro e o dinheiro vai para as crianças com câncer. O senhor topa? Fechado, dona. Pode marcar. Queria que o senhor soubesse, eu sou sua aluna lá da terceira idade da USP. Ah, que bacana. Então, eu adoro o senhor, não é nada pessoal. Mas eu tenho amigas mais idosas do que eu. Pensei, nossa. Então, não dá para o senhor dar uma maneirada na energia, nos exemplos e no palavrão? Como assim dar uma maneirada? Pega leve, pega devagar. Não vai dar não, dona. Quando eu saio de casa, não consigo deixar metade. Não consigo ir só pela metade. Eu sou energia, exemplos e palavrão. Ou eu vou todo, ou eu não vou. Ah, não custa nada, professor, custa eu. E se não bastasse eu, pense, quem vai comprar os ingressos? Ah, todo mundo que adora o senhor. E essas pessoas esperam o que de mim? Que o senhor faça o que o senhor sempre faz. Ah, elas esperam fidelidade de mim? Claro! Então elas esperam que eu dê uma maneirada? Não, elas acho que não. Então avisa aí suas amigas higienizadas
Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ter que ser com caralho e tudo. Eu não me lembro de ter falado tanto caralho numa palestra como naquela. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira, a cada caralho. Mas depois do quinto eu acho que se afeiçoaram, porque já pediram outra palestra. Professor, só não esquece do caralho. Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Os valores da gente. E nesse momento você poderia perguntar para mim: professor, o senhor fala aí da sua universidade, aparentemente com muito encantamento, e o senhor defende os valores da empresa que é a sua. E eu até entendo, mas eu sou do tipo que quero me dar bem. A empresa onde eu trabalho é uma circunstância, eu posso trocar a hora que for. Eu deveria eu mesmo me preocupar com os valores da empresa se eu só penso em mim? Então, mesmo você, que é escrotinho mesmo, não consegue ter afetos pelos colegas, não consegue amar a instituição que te deu abrigo, mesmo você deveria se preocupar com os valores da empresa. Por quê, professor? Eu vou te explicar na lata, como se diz. Você concorda comigo que quanto mais as pessoas acharem a USP do caralho, mais vão me achar do caralho também porque eu dou aula lá? Ah, no seu caso é lógico. Então, imbecil, no seu também. Você que só pensa em você, quando você entra num bar e conhece alguém que você não conhecia antes, você vai querer ser aplaudido como todo egocentrado. Você vai querer que te achem inteligente. Você vai querer ser admirado. E para isso você vai contar para os outros quem você acha que é. E na hora que você for contar para os outros quem você acha que é, eu posso apostar que você falará que trabalha onde trabalha entre as 3 primeiras coisas que você falar. Talvez você fale até mesmo antes do próprio nome. E aí você percebe que se as pessoas acharem a instituição onde você trabalha legal, séria, responsável, digna, contributiva, bacana, lugar de excelência e de competência, todo esse patrimônio de valores vai respingar em você. Porque toda instituição é uma espécie de usina de capital simbólico que respinga em todos que falam em nome dela. E se o capital simbólico for patrimônio positivo, você só vai lucrar com isso. Agora, se a instituição aonde você trabalha for entendida como pérfida, nefasta, lugar de gente incompetente, sem vergonha e digna de desconfiança, tudo isto também respingará em quem falar em nome dela. Razão pela qual lute pela preservação do patrimônio moral do coletivo ao qual você pertence, mesmo você, egoísta, pequeno, mesquinho, autocentrado, mesmo você que só pretende se dar bem na vida, mesmo você deve entender que quando o teu coletivo ganha, você é o primeiro a ganhar também. Imbecil. E nesse momento você perguntará, professor, tanta ética, tanto alinhamento de valores, para quê? E a resposta é uma, sempre a mesma. Pela certeza de que a ética é a alternativa mais racional, mais humilde, mas mais confiável de busca de uma convivência um pouco mais feliz. E se você ainda me perguntar o que é uma convivência um pouco mais feliz, eu tenho 2 minutos para te dizer o que eu acho. Eu acho que a felicidade é um atributo da vida como ela deve ser. Da mesma maneira que uma torta de morango deve ter gosto de morango, a vida deve ter gosto de felicidade. Só que tem torta de morango ruim que não tem gosto de morango, tem vida ruim que não tem gosto de felicidade. E o gosto da felicidade você sente.
toda vez, a cada instante, que você gostaria que durasse um pouquinho mais. Isto é o que eu acho. Isto é parecido com Nietzsche, outro pensador, que disse: deseje a eternidade de cada instante. Viva de tal maneira a desejar a eternidade de cada instante. Eu acho isso muito complicado, meio abstrato. Nem sei direito o que é a eternidade de cada instante. Prefiro baixar a bola. E se você viver um instante que você gostaria que não acabasse, é porque ele já foi bom demais. Infelizmente, a maioria não é assim. A maioria dos instantes não é assim que vivemos. A gente passa o dia esperando o fim do dia, passa a semana esperando o fim de semana, passa o mês esperando o quinto dia útil, passa o ano esperando as férias, e sem perceber, torcendo para que esses pedaços de tempo passem, estamos torcendo para a vida acabar logo. A felicidade só pode ser o contrário disso, quando você torce para a vida durar mais um pouco, a cada instante. Tomara tenha sido esse o caso de hoje de manhã. Que eu tenha te surpreendido por um segundo. Que pelo menos por um segundo você tenha desfrutado. Que pelo menos por um segundo não tenha se dado conta que 10 minutos tenham passado. Que pelo menos por um segundo não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 2 horas. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz nesse instante. Instante que você não percebeu que passou. Instante que você não queria que acabasse. E você talvez tenha pensado em me mostrar na internet para alguém que você ama, tenha pensado em passar o vídeo da gravação desta aula para alguém que você ama, e tudo isto é comprovação da felicidade desse instante, que você quer reproduzir, porque não gostaria que tivesse acabado. A maior prova é você voltar na nossa próxima aula, com a certeza de que para nós, discípulos do filósofo Cristo, ser causa da felicidade de alguém outro, mesmo que seja por um segundo apenas, é a única meta que vale a pena perseguir. Tomara eu tenha conseguido. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, mas em especial ao professor, por mais uma vez um momento que valeu por si só, né? Foi surpreendente escutá-lo novamente e mais uma vez mexendo conosco.